Olá pessoal, boa noite. Fábio de Renzo, da Novembro 4. Hoje, quinta-feira, mais uma conversa, mais uma oportunidade desse trabalho que a gente vem realizando. Hoje, dia 7, né? 7 de maio. Olá, Ion, boa noite, tudo bem, Ion? Paulo Ribeiro entrou também. A gente iniciou esse trabalho a semana passada e a partir com o objetivo principal de conectar, né, de trazer assuntos, temas importantes para a sociedade, temas que a gente possa compartilhar, que a gente possa refletir nesse momento que a gente está vivendo, a maioria das pessoas em casa. Então, eu queria agradecer, a gente está recebendo várias pessoas, vários temas, vários profissionais, né, bem legais. Semana passada a gente teve um pessoal bacana, ontem a gente falou com o Flávio, falamos antes com a Madalena, falamos com o Rodrigo Barbosa, e hoje a gente vai falar com o Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, um assunto bastante interessante, que é um tema sobre educação, né? A gente está vivendo um momento, toda a sociedade obviamente está vivendo um momento diferente, e o mundo corporativo está vivendo um momento diferente, o comércio está vivendo diferente, nossas relações estão diferentes, né? A questão das famílias estão diferentes, a grande maioria, e a educação também está diferente, né? A educação está vivendo um momento bem diferente, e eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre esse tema. As pessoas estão, a maior parte estão em casa, junto com os seus filhos, os professores também estão em casa. Como é que a gente se conecta nesse momento, né? Então esse é um tema que eu acho bastante oportuno, porque além de falar sobre comunicação, a nossa agência Novembro 4 também gosta de falar sobre comportamentos, que eu acho que nesse momento é muito importante. Então eu vou chamar o Paulo daqui a pouco, o Paulo já está conectado, vou chamar para a gente bater um papo. E amanhã a gente fala com a Paula Bíscaro, que é uma psicóloga, que também tem um outro assunto que eu acho muito relevante nesse momento, que é saúde mental, né? Como eu acabei de falar agora, desse movimento todo, algumas pessoas perderam emprego, algumas pessoas infelizmente perderam parentes muito próximos também. A gente está no momento de estar todo mundo confinado em casa. Como é que está a saúde mental? Então acho que esse também é um outro assunto interessante para a gente conversar amanhã, tá bom? Então deixa eu conectar aqui o Paulo. Olá, Eliane Mendes, tudo bem? Duane, tudo bem? Karen, Santiago, tudo obrigado. Danilo, boa noite. Deixa eu ver aqui nosso amigo Paulo. Professor Paulo. Já chamei aqui o Paulo, vamos ver se ele aceita a gente. E aí, Fabião, como é que você tá? Oi, Paulo, tudo bem? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo ainda. Você não tá me vendo? Eu tô te vendo, cara. Não sei se o pessoal está te vendo aí, mas ainda não apareceu você aqui para mim. É porque vai ser confidencial o negócio. É segredo, né? Segredo de Estado. O pessoal precisa dar um toque aí pra gente, pra ver se tá me vendo, porque eu tô te vendo, cara. O pessoal está vendo o Paulo aí? Só dá um toque se alguém está vendo o Paulo. Eu não estou vendo. Imagem estranha. É, normal. Também a Eliane Quer Mendes. tentar de novo, Fábio? Vou, peraí. Só um minutinho que eu vou conectar o Paulo de novo aqui. Agora eu não tô me vendo. O pessoal está dizendo que você está congelado aqui, ninguém está te vendo aí. Não estou vendo, não estou. Eu não tô me vendo agora. Você tá pelo celular aí no. Celular. O sinal tá bom? Eu não entendi. O sinal tá bom do seu celular aí? O sinal tá ótimo, cara. Nós estamos em São Bernardo, esqueceu? Não, mas é que eu não sei, de repente eu. Tá conectando. Tenta de novo, vamos de novo, ó. Tá dizendo que você tá parecendo um Gasparzinho, peraí. Pois é. Vamos ver se eu consigo de novo conectar o Paulo.
Cadê o nosso amigo Paulo Ribeiro? Paulo Ribeiro. Como ele disse, é um segredo. Ele quer... Volta, professor. Volta, professor. Cadê o Você tá de professor? sacanagem, ô, Fábio? Eu não, pô. Eu tô aqui te chamando, as imagens estão aqui aparecendo. Na E tem uma primeira vez eu galera... estava aparecendo. Tem um monte de aluno meu aparecendo, entrando aí, cara. eu tô achando que eles que estão dizendo para você não aparecer, para você ficar meio Será que escondido é aí. isso? Será que vai ser um podcast? Que estranho, peraí, que estranho que está acontecendo. O pessoal está entrando aqui, mas eu não sei, o pessoal está me vendo aí? Eu tô te vendo, cara. Eu só não estou me vendo. Você não está com a câmera tampada, não? Não. Será que está ao contrário com o celular? Não, né? Não, Senão não não, tinha não, não, aparecido da primeira vez, pô. O não que que o deveria, não pessoal está deveria. dizendo sim aí, ó? Cadê meu professor? O pessoal está esperando. Volta, professor. Eu tô sendo boicotado pelo Fábio de Renzo, é só isso. Sacanagem. O pessoal está te ouvindo. O pessoal fala que está te Tá. ouvindo aqui, mas não Como está é te que eu te vendo. chamo? Não, não tem jeito aí não. Peraí, vou tentar de novo. Vou tentar mais uma Tá, eu vez. vou Peraí. sair e vou voltar. Pera aí. Eu vou sair do ao vivo. Como a gente está dizendo, tem mais de milhões de pessoas trafegando nas lives aí por todo mundo, né? Então a rede fica complicada. Vamos ver se o Paulo entra de novo aqui para conectar, para a gente poder começar a conversar. Ele está com medo de ofuscar. Eu não estou com medo, não. Paulo tem uma mente brilhante. Olá, Parejo, boa noite, tudo bem? Vamos ver se o Paulo participa aqui agora. Chamando o Paulo de novo. Você tá de sacanagem, Fábio. Você tá me boicotando. Poxa, cara, eu fiz... Já é a 18ª live que eu faço. O pessoal está dizendo aqui que você não penteou o cabelo, acho que foi isso. Deve ser isso, cara. Eu vou te chamar, pera aí. Mas não tem jeito, você precisa esperar que eu te chame. Gasparzinho, é isso aí, Gasparzinho. Vocês estão vendo, eu estou aqui conectado, estou chamando ele, eu não sei o que acontece, que ele fica... não está aparecendo, fica estranho ficar... Não, eu já enviei a solicitação para ele participar ao vivo. Na verdade, acho que é a rede que não está funcionando. A gente está, desde a semana passada, desconectando dessa forma. Pô, até meu primo entrou, cara, o Emerson. Faz 200 anos que eu não vejo ele, aí ele vai continuar sem me ver. Ô Paulo, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder, vamos falando aqui, daqui a pouco, quem sabe a imagem aparece, pode ser? Pode, cara. Se não voltar, vai virar um Ah, podcast, né? não, mas vai voltar, vai voltar. Vamos lá para a gente não... Importante, acho que o importante é óbvio que eu quero te ver também, mas é importante a gente também não perder o nosso tempo e falando um pouco sobre essa questão de educação que é muito importante. Então eu queria primeiro te agradecer, obrigado por aceitar o convite. Quem está perguntando, o professor, ele está tentando conectar, daqui a pouco ele aparece, está penteando o cabelo, mas ele já aparece. Paulão, para quem não te conhece, enfim, tem muita gente que são seus alunos aqui, obviamente conhece, mas conta pra gente quem é o Paulo Eduardo, professor hoje, mestrado, enfim, especialista na educação, mas conta aí rapidamente pra gente um pouco do seu perfil, por favor. Fábio, antes de mais nada, cara, te agradecer pelo convite, né? Fiquei bastante feliz, bastante lisonjeado quando você me convidou. Eu tenho acompanhado aí as lives e tem sido bastante interessante, tem sido bem bacana. Uma pena que eu não estou aparecendo, né? Mas eu já vi Isso, aí uma muito, galera
Eu vi uma galera da Ford que entrou aí, eu vi, né, me perdoem que eu não consegui ver todo mundo, mas vi o Ion, vi a Eliane Mendes, uma galera aí da minha vida acadêmica, um monte de alunos, vi até meu primo Emerson está aí também, que faz tempo que eu não vejo. Enfim, eu comecei minha carreira corporativa em empresas, né? A gente trabalhou junto na época da Auto Latina, sou formado em administração de empresas, sou mestre em psicologia da saúde, e um dia decidi que não queria mais trabalhar em empresa, trabalhei muito tempo em RH, foi onde a gente acabou se conhecendo, e acabei caindo no mundo acadêmico, e hoje eu estou na Unispid desde 2008, sou professor lá de graduação e pós, e coordeno 4 cursos lá em Suzano, na Faculdade Piaget, que você já teve a oportunidade de me Sim. brindar com uma palestra lá, conhecer a nossa estrutura. E essa pandemia colocou a gente numa situação que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aí, né? Os desafios da educação, que a gente está sentindo na pele. Mas a ideia é a gente falar da educação como um todo, não focar apenas no mundo, né, de nível superior. Vamos falar da educação como um todo e ver aí o que dá para a gente discutir aí e refletir com relação ao que a gente tem pela frente. Não, perfeito. Primeiro, de novo, peço desculpa ao pessoal, está conectando aqui o Paulo, não está aparecendo, mas vamos falando. Como você disse, você já falou, eu queria te provocar um pouco. Você que está muito tempo na educação, professor, é óbvio, como eu disse no início, que o mundo todo está mudado, né? O mundo corporativo, as relações humanas, enfim, a educação, obviamente, faz parte desse complexo nosso da sociedade. Pela sua experiência, claro, também ninguém esperava, não adianta ninguém imaginar que isso ia acontecer, né? Não tem nem como planejar esse movimento dessa forma. O que você está sentindo hoje como professor? Você tem aí, como você falou, tem vários alunos que estão conectados aqui com a gente. Como é que está hoje, na prática hoje, como é que está essa relação da educação, do ensinamento, enfim, dos professores, a questão da relação virtual? Como é que vocês estão lidando com isso hoje? O que você está sentindo na prática hoje, para a gente começar um pouco essa conversa? Então, Fábio, está sendo um momento muito difícil, né? Tanto para os alunos quanto para nós. Na verdade, cara, a gente até conversou um pouquinho sobre isso já. No fim das contas, a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas, que é bem a nossa vida, né? Dentro do que a gente cresceu fazendo. E tudo que a gente for falar daqui para frente, eu quero focar em dois pilares, que é mudança e adaptabilidade. Assim, cara, algumas instituições estavam mais preparadas do que outras, e aí eu começo falando da mudança, que é o primeiro pilar aqui que eu decidi, o que eu tracei para o nosso bate-papo. O ser humano ele é engraçado com relação a isso, porque ele cria algumas resistências, algumas barreiras, né, por conta da mudança. E aqui no Brasil, não sei se culturalmente isso acaba ajudando ou atrapalhando, a gente não se preocupa muito com isso. A gente não tem muito hábito de planejar nada, a gente vai, né, vivendo de acordo com a situação, conforme ela vai acontecendo. E eu sempre digo em sala de aula o seguinte, Fábio, a mudança ela vai acontecer. Independente do que a gente pensa, né, ele vai acontecer, ela vai acontecer. Se a gente for pensar, o que foi a Revolução Industrial? Foi um momento de mudança, um processo de mudança. Que algumas pessoas tiveram que se reciclar. O que é, né, esse momento que a gente está vivendo? Né? A gente fala em RH 4.0, a gente fala em tanta coisa. É mudança, cara. A gente está passando por um processo. A grande diferença que eu vejo nessa situação atual, com esses exemplos que eu te dei, é que algumas mudanças a gente consegue prever e se planejar porque está sob o nosso controle. Essa situação, ela veio e ela, em momento nenhum, esteve e não está sob o nosso controle. Então, a gente teve que se adaptar. Sabe aquela história de trocar o pneu do carro com ele andando? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente estava em sala de aula e no dia seguinte a gente não estava mais. As reclamações das dificuldades, Fábio, acabam sendo de todos os lados, cara. Isso aí,
os alunos tentem, os professores tentem, porque assim, eu tenho aluno que não tem acesso à internet, ele não tem um computador na casa dele, ele não tem um pacote de dados que permite ele assistir uma aula online, por exemplo. Então, a gente teve que ir aprendendo, e a gente ainda está aprendendo, né? Com esse carro andando. Mas, por outro lado, cara, é aquilo que eu sempre falo, né? A mudança, quando ela chega, ela não pergunta para a gente o que a gente acha, ela simplesmente chega e ela acontece. É a gente que tem que se adaptar. E aí entra o segundo ponto, né, da minha fala inicial, né? A mudança e a adaptabilidade. É mais ou menos assim, Fábio. A gente está passando por um momento ainda difícil, já melhorou bastante em relação às primeiras semanas, mas é como eu digo para os professores e para os alunos, né? Quando a mudança chega e ela te força, né, sair de uma zona que você está e está confortável para você, quanto mais rápido você entender essa mudança, quanto mais rápido você se adaptar a ela, né, menos você vai sofrer. Mais ou menos assim, não comparando, mas é mais ou menos como você chegar no seu serviço e você ser comunicado que você foi demitido. Você chora, você sofre, você fica pensando o que vai ser das contas no mês que vem, e no dia seguinte você levanta a cabeça e se adapta e corre atrás. Porque se você não entender isso, você vai ficar chorando até quando, né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, cara. E é mais ou menos assim que eu estou tentando conduzir os professores e os alunos que estão aí comigo, né? A mudança, ela não faz parte, ou não fazia parte do processo que a gente conhecia, então vamos se adaptar. Só que aí tem um segundo ponto, né, Fábio? Vamos imaginar que o semestre acabe e que as coisas não voltem ao normal. Aí a gente tem uma outra situação que a gente já conhece. Então aí a gente tem a obrigação de fazer com que o semestre que vem, né, as coisas aconteçam de maneira diferente, porque aí não é mais o inesperado, não é mais uma mudança que vai chegar, a gente já tem essa mudança muito clara. O que a Venato ele fala assim, né, a gente precisa aprender com os nossos erros, a gente precisa criar mecanismos de aprendizagem, é mais ou menos essa a ideia, né? É olhar para frente agora, não adianta ficar reclamando, é olhar para frente e ver o que a gente pode fazer para melhorar e seguir a vida e se programar para o semestre que vem. Com relação às escolas, né, do Estado, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque o pessoal teve antecipação de férias, e antecipação de férias é um negócio que me parece complicado nessa altura do campeonato, porque eles agora vão ter um semestre de 10 meses pela frente, né, porque não vão ter férias, então vai ficar muito complicado. Estudar fora da sala de aula exige uma disciplina totalmente diferente. A gente precisa de uma disciplina totalmente diferente. Quem trabalha com home office sabe do que eu estou dizendo. Então, na área da educação, isso não é diferente. A gente precisa de disciplina. A gente precisa conseguir criar mecanismos para que a coisa fique interessante, que o aluno queira participar. Porque imagina, Fábio, eu tenho professores, cara, que não sabem, ou que não lidam bem com a tecnologia. Então é muito complicado você imaginar que esse cara vai chegar no dia seguinte, uma decisão dessa, e vai dar uma aula show de bola. É muito complicado, ele também está aprendendo, ele também está entendendo o que está acontecendo. E só para a gente tentar chegar, ou tentar entender as diferenças do que a gente está falando aqui, então a gente tem a aula presencial tradicional, que a grande maioria das pessoas aqui passaram por essa aula tradicional dentro de uma sala de aula, né? Era um momento diferente, mas foi o que a gente, ou a grande maioria aqui passou. A gente tem o EAD, e assim, eu não gosto muito de chamar esse momento de aula à distância, de EAD, sabe, Fábio? Porque o EAD, para mim, ele tem algumas características que esse momento não tem. Apesar da gente estar à distância, a gente não pode querer chamar isso de aula à distância, porque a aula à distância ela tem características diferentes, né? Tem uma Você tem cultura, né? a aula à distância, o EAD, você não tem um professor ali ao vivo com você, você tem um tutor. Começa daí. Esse tutor, ele cuida de 400, 500 alunos, ele fica num chat tirando dúvidas. A proposta que as instituições de ensino estão tentando trazer, né,
e aí não só as de nível superior, mas eu vi, parece que as públicas também, é fazer o professor trabalhar no horário da aula de maneira remota. E aí eles estão chamando isso de aula remota, né? E, de certa forma, é um pouco diferente do ensino à distância mesmo, né? E existem algumas instituições que já trabalham com semipresencial. Você tem alguns dias em sala de aula e outros dias fora. Ou seja, Fábio, a gente está num momento onde a gente pode fazer uma reflexão, apesar de que antes dessa pandemia já se falava em metodologias ativas ou de outras formas, porque se a gente for pensar como a gente aprendeu lá na década de 70 e 80, isso não funciona mais nos dias de hoje, né? Eu lembro que eu estudei na época do regime militar, na década de 70, você tinha o professor como dono e senhor do saber e ponto, né? Hoje as coisas não funcionam mais assim. Hoje a gente vê em sala de aula, né? Tem vários alunos meus da Unicid que eu vi aqui, tem alunos da Piaget também, mas é que são realidades diferentes. Mas a galera da Unicid sabe o que eu estou falando. A gente tem salas lá, cara, com 120, 130, 140 pessoas. E dessas 130, 140, uma grande parcela delas está no celular. Então, a gente precisa entender, né, que as coisas mudaram. A gente precisa, então, usar isso a nosso favor nesse momento, né, e tentar ver de que forma a gente pode tentar aproximar esse professor desse aluno, principalmente nesse momento. Porque, eu vou ser muito sincero com você, eu achei que ia ser assim, cara. Todo mundo conectado, todo mundo, né, acompanhando as aulas, empolgado, e muito rapidamente eu percebi que tinha uma parcela de alunos que não tinham condições de estar conectados, por mais que eles quisessem. Então, a gente está tentando se adaptar ainda, mas já melhorou em relação ao que era na primeira semana, foi um caos, cara. Essa aqui é a verdade. Eu acho o seguinte, né, Paulo? Como eu disse no início, a gente está vivendo um momento de muitas transformações. Tem algumas pessoas perguntando aqui em relação ao EAD, né? Eu acho assim, como você colocou, é um movimento diferente. O que vale a pena como reflexão, é que o nosso modelo de educação, o nosso modelo é um modelo já muito antigo, é um modelo presencial, né? A grande maioria, apesar do EAD já existir, enfim, tem várias e várias histórias aí, mas o nosso modelo de educação, da faculdade, do colégio principalmente, é um modelo presencial, é um modelo onde o professor entra numa sala, e eu posso falar porque eu fiz um projeto de comunicação com uma grande empresa de ensino, e conversei com muitos professores. Ele entra na sala, ele tem ali naquele momento o espaço dele, é ele que está ali compartilhando conhecimento, enfim, as aulas com os alunos. E o cara aprendeu, foi formatado nesse sentido, né, de estar presente, de entender as fraquezas, de conversar com os alunos, né, de em alguns momentos puxar a motivação da galera, né, tem um pouco disso. Quando você transforma tudo isso para o digital aí, para o online, enfim, o que seja, eu não tenho mais o contato com essas pessoas, eu não tenho mais o contato com os alunos. E o interessante é que os alunos, apesar dessa geração nova, também sentem falta do contato do professor, né? Eu até estava comentando, a minha cunhada que tem 16 anos, está fazendo o primeiro grau, ela começou a aula semana passada pelo estado, fazendo aula pelo celular, né? Tem um aplicativo e tal. Só que assim, são 100 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo a aula, né? Quer dizer, não tem material formatado para ela, para o curso dela ou para a aula dela, né? Então assim, é como você disse no início, a gente está aprendendo, acho que não tem ainda uma forma correta, ou uma forma talvez mais adequada, mas eu também concordo com você que a gente precisa aproveitar esse momento para tentar repensar. E aí pega a frase aqui do Ion, que fala do EAD, o Caio fala um pouco se com esse movimento a educação à distância vai pegar mais forte, né? Eu acho que sim, não sei, assim, tô olhando de fora, né? Eu acho que vai ser como alguns comércios, como algumas empresas que não tinham, por exemplo, o trabalho de delivery, por exemplo, esse tipo de trabalho, está repensando. Então, eu acho que a educação, apesar de ser um processo muito grande, né, muito complexo, mas ele também passa um pouco por essa questão de repensar, inclusive, a forma de dar aula, de aprender. Você concorda? Cara, você sabe o que eu acho engraçado? Né? Eu concordo com você, mas sabe o que eu acho engraçado? Né? Você pensou
perguntas aí, algumas pessoas falando sobre o EAD, e é engraçado a visão que as pessoas têm do EAD como algo novo, né? Outro dia me perguntaram assim, professor, o senhor acha que o EAD, o ensino à distância, é uma tendência? De verdade, para mim, o ensino à distância é uma realidade, Fábio. Ele não é uma tendência mais. Eu não sei se você sabe, se o pessoal sabe, mas existem registros de modalidade de ensino à distância desde 1700. Em 1700, teve um professor de taquigrafia em Boston, ele ensinava por carta. Então, as pessoas, eles trocavam correspondência ensinando o pessoal taquigrafia. Pessoas da minha geração vão se lembrar. Eu comprava lá uma revista em quadrinho, tinha lá o Instituto Universal Brasileiro. É Que era verdade. o IUB? O IUB nada mais era do que uma modalidade de ensino à distância. Você escolhia um curso, para a galera que é mais jovem, que não sabe. Você comprava lá a revista em quadrinho, lá nas páginas do meio, tinha lá um monte de curso, você escolhia, mandava a carta, eles te mandavam material, você fazia o curso, mandava de volta, fazia a prova e tinha o certificado. Para a galera mais jovem, que de repente não pegou o IUB, telecurso segundo grau. Olha quanto que a gente teve aí, né, ao longo da nossa existência, ensinos sendo, né, oferecido à distância. E a galera hoje acha que o ensino à distância é algo novo, é algo que assusta. Então, assim, cara, já me perguntaram também, você acha que é possível aprender com ensino à distância? Eu acho que é possível aprender, Fábio, de qualquer jeito. Eu vi que a Ana Paula Jaquel, que é uma parceira minha também, falou alguma coisa parecida com isso, passou aí no feed. As pessoas precisam entender que a gente chegou num momento onde o aluno ele não pode mais ser um elemento passivo no processo, nessa relação de ensino-aprendizagem. Independente da modalidade, cara, seja presencial, seja qual for, o aluno precisa entender que ele tem que tomar as rédeas. Então, por exemplo, quando eu falei para você do celular, né, eu lembro que eu até comentei com você, eu tenho colegas que andam com um bloqueador de sinal no bolso para o aluno, durante a aula, não acessar a internet. Eu quero mais Professor, é que o aluno acesse a internet e me questione. Sabe por quê, Fábio? Porque, assim, eu falo para eles, cara, e tem um monte de aluno meu aí, dar aula hoje em dia no nível superior é algo muito fácil, porque ninguém questiona. Ninguém questiona o que você fala. Então, o aluno precisa entender que as coisas mudaram. Quando a gente fala de metodologias ativas, que a Ana Paula falou, e a gente já discutia isso antes da pandemia, o que a gente estava dizendo? Aquele modelo de educação, ou aquele modelo, aquela relação ensino-aprendizagem que existia na época que eu estudei, não existe mais. Hoje a gente quer que o aluno seja um elemento ativo dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Vou te dar um exemplo disso que eu estou te falando. Um dia eu estava numa aula qualquer, e aí eu estava falando sobre diretrizes estratégicas. Estava falando sobre missão, visão e valores. E aí eu escrevi assim na lousa: nenhuma organização cria sua missão a esmo. Aí uma aluna me chamou, e aí ela falou assim para mim: professor, eu não queria falar para todo mundo ouvir, eu escrevi uma palavra errada na lousa. E aí eu falei para ela assim: não, mas podia ter falado, qual é a palavra? E aí ela falou assim para mim: o senhor escreveu esmo. E na era verdade mesmo. é mesmo. Aí eu fui lá, apaguei o esmo, escrevi mesmo. E aí a frase ficou: nenhuma organização é criada. Desculpa, eu falei errado a frase. Nenhuma organização é criada a esmo. E aí eu troquei por mesmo, voltei para o lado dela e falei assim: agora tá certo? Ela falou: agora tá. Eu falei: então agora lê a frase para mim. Aí ela falou assim: nenhuma organização é criada a mesmo. Aí eu falei: faz sentido isso para você? Ela falou: não. Eu falei: então pega o seu celular e pesquisa o que significa esmo. Aí ela pesquisou e falou assim: agora eu entendi. Então, assim, cara, as ferramentas estão aí. Não importa se a gente está dentro da sala de aula ou não. É possível aprender. Agora a gente precisa entender qual é o nosso papel. Qual é a nossa responsabilidade? Eu costumo dizer para eles o seguinte: o professor hoje, ele funciona como se ele fosse, né, aquele cara que vai... Sabe aquela coisa de
de coach que fica só te ouvindo e falando assim, eu não estou comparando, tá, pessoal? Mas sabe aquela coisa do coach que só fica falando, ouve e aí fala assim, você tem essas possibilidades, escolhe uma. Então a ideia é mais ou menos essa. O professor hoje, ele não é mais o dono e senhor da verdade. Eu costumo dizer que o meu papel em sala de aula, né, eu fico falando para eles, eu gosto de semear discórdia. Então eu só fico, né, jogando um pouquinho de gasolina. Porque é assim que eles pensam, cara. É assim que eles começam a entender esse papel, esse processo de mudança, onde eles têm que ser ativos no processo. E aí, se a gente for pensar daqui para frente, né, se a gente for pensar no futuro da educação, eu tenho certeza, Fábio, que não vai ser mais igual era. Vai mudar, cara. Nem que for o comportamento das pessoas, já que a gente falou aqui de comportamento. Nem que for o comportamento, vai ter que mudar. As pessoas precisam entender. Eu vivo falando para eles, Fábio, tem dias que eu chego em sala de aula, assim, que eu estou meio injuriado, eu falo, hoje é dia do papo reto. E aí eu falo para eles, gente, vocês têm que sair daqui diferente do que vocês entraram. A concorrência lá fora, ela é muito louca, ela é muito grande. Ou você entende isso de uma vez por todas, ou você vai ser só mais um com diploma lá fora. E aí a pergunta, quando eu penso nos desafios da educação, eu fico pensando, o que dentro dessa temática ou dessa questão, né, eu tenho que me preocupar como docente, eu tenho que me preocupar como professor, mas qual é a parte que cabe ao aluno? Porque essa relação ensino-aprendizagem, ela tem que caminhar junto. É óbvio que a gente está sendo bem superficial aqui, né? É óbvio que se a gente for pensar, eu tenho a instituição por trás disso, eu tenho, Tá. né, a A direção, estrutura, né? eu tenho todas essas questões, né? Eu tenho a comunidade, eu tenho o Estado, mas como a gente conversou, não é esse o caminho da nossa conversa, porque senão não vamos chegar a lugar nenhum. Mas assim, cara, é possível aprender, seja à distância, seja presencial. A grande questão é o que nós vamos tirar de lição nesse momento para a gente poder aplicar daqui para frente. Porque a gente não pode, de repente, ter uma outra situação parecida com essa e não saber o que fazer. É, o que eu, o que eu comentei da distância, assim, só para fazer uma referência, você tem toda a razão, eu me lembro lá da Escola Universal tal, é que a gente, acho que esse movimento também agora acaba potencializando várias outras coisas que a gente estava meio que esquecidas, né? Então, por exemplo, eu conversei com o Rodrigo na segunda-feira, quando a gente fala assim, agora tem o Skype. Cara, o Skype já tem 200 anos também, assim, né? Tem várias ferramentas que já existiam, tem vários materiais que já existiam, né? E na educação muito mais, né? Você lembrou bem aí, o cara fazia por carta, né? O cara mandava carta, depois voltava, enfim. É que talvez nesse momento a gente está, de novo, reaprendendo, tentando reaprender, todo mundo em casa, todo mundo confinado, então dá uma bagunça. Tem até uma pessoa que perguntou aqui, né, que eu estava vendo, porque também, assim, principalmente para quem tem filhos menores, nesse momento, o pai acaba sendo meio que o professor do aluno, né, porque você estava acostumado no modelo tradicional, de pegar o filho, colocar na escola, ficar lá as horas, voltar para casa, eventualmente fazer uma lição com o filho, eventualmente corrigir a lição, mas tem, até então, esse papel é mais do professor. Esse movimento também traz, e acho que foi a Ana Paula que disse aqui, do protagonismo. Eu acho que esse movimento traz o protagonismo para os alunos e, para que, quando você tem alunos mais novos, para os pais dos alunos também. Porque, vamos ser muito sinceros, a gente, em muitos casos, a gente terceirizou, a gente como pai terceirizou a educação para os professores. E eu, pessoalmente, também não acho que seja correto. O que a gente está dizendo agora é, como você disse, o professor é o direcional, o professor tem toda uma estrutura, é o direcional, mas quem efetivamente está junto são os pais. Quem motiva, quem não motiva são os pais. Então, eu acho que também essa crise toda também dá um pouco dessa reflexão nesse sentido. É claro, alguém vai dizer que acho que foi a Eliane Mendes que disse eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que fazer um monte de coisa, enfim, não é tão simples assim. Mas eu acho que também traz aqui a conversa da Ana Paula do protagonismo, né? Tanto para o aluno, quando é, digamos assim, mais velho em relação à universidade, quanto para os pais, quando eles são mais novos. Você concorda com isso? Eu acho que você tocou num ponto, Fábio, interessante, que é a questão do a gente, como pai, terceirizou algumas coisas. Bom, eu sou professor, tenho lá
as minhas responsabilidades, mas, por outro lado, eu também sou pai. Então, assim, cara, quando você pensa, a partir de hoje, ninguém mais pode sair de casa. É engraçado isso, porque você passa o ano inteiro querendo ficar em casa alguns dias. Quando você tem isso, você não quer ficar em casa por uma série de problemas. E aí, a gente começa a ouvir algumas coisas que, para mim, é muito maluco, soa muito maluco. Eu ouvi esses dias algo assim, eu não vejo a hora que isso acaba e eu volte a trabalhar para poder descansar. Eu Então, também ouvi tem isso. umas coisas meio doidas acontecendo. Mas, assim, isso tudo que você falou passa pela mudança e pela adaptabilidade. Hoje, né, não é só com a educação que acontece isso. As famílias hoje não sentam mais para conversar. Hoje está cada um no seu cômodo com o seu celular. É assim que funciona. E aí a gente é forçado a ficar todo mundo junto e a gente tem que reaprender a ficar todo mundo junto. Porque a gente não sabe mais ficar todo mundo junto. E isso é muito louco, cara. Mas eu vejo assim, tá todo mundo junto dentro de casa e a gente vai ter que fazer coisas que a gente não está mais acostumado a fazer. O que nunca Assim, fez, os né? nossos filhos, eles, de certa forma, eu acho que a gente é meio culpado dessa geração que a gente formou, né? E Não, às vezes, entendeu? A gente não é meio culpado, a gente é culpado inteiro. Essa conversa, essa é uma outra coisa assim. Ah, essa geração mimimi. Essa geração mimimi não foi criada por ETs, foi criada pela gente. Se a um dia eu gente. falei, um dia eu falei Eu isso pro fico. meu filho, ele ficou bravo comigo, né? Mas assim, Não, eu cara, eu fico acho que... Pode falar, Fábio, pode falar. Não, porque às vezes, assim, só um parênteses, às vezes eu fico espantado quando as pessoas dizem assim, essa geração de hoje, essa molecada de hoje é uma geração mimimi, não sei isso, não quer aquilo. Essa geração não foi criada por ETs, essa geração não teve um pulo da geração dos nossos pais, nossa geração para os meninos agora. A geração foi abastecida por todos nós, todos nós. Saindo um pouquinho do assunto, e só para, né, corroborar isso que você está falando, eu lembro de uma palestra que eu assisti do Dr. Isamitiba na Ford ainda, na época que eu ainda estava lá. E eu lembro que ele falou que a nossa geração é a geração da asa do frango. Não sei se você estava nessa palestra. Não, essa para mim, eu estava nessa palestra e para mim é o exemplo, conta aqui para o pessoal, mas para mim é o exemplo mais significativo que eu, antes de ter filho, sempre pensei nisso e agora estou vivendo, tenho um filho de 1 ano e 3 meses, estou vivendo isso. E para mim essa frase dele... Tá dando o peito do frango para ele, tenho certeza. Né? Como é que é? Tá dando o peito do frango para ele e tá ficando com a asa. É verdade. Pois é. Conta pro pessoal. Só pra galera que não conhece a história, né? Contar Mas é rapidinho. fantástico. O Dr. Isamitiba falava que a nossa geração é a geração da asa do frango. Porque Na verdade, a quando geração dos nossos criança, pais. porque quando a gente era criança, os nossos pais compravam um frango, né? Eles ficavam com a parte nobre e a gente comia a asa. E aí a gente cresceu, a gente teve filhos, e aí a gente falou assim, não, eu não vou ser igual ao meu pai, né? Eu vou criar meu filho diferente. Então a gente começou a dar a parte nobre para os nossos filhos e a gente continuou com a asa. Isso aí. Talvez se eles tivessem ficado com a asa, eles tivessem criado uma casca maior, aí, uma casca que a gente não tem. Que acaba se refletindo na educação, Fábio. Porque eu vejo algumas coisas aí, quando a gente ouve falar de algumas situações que acontecem em escola pública, por exemplo, né? Quando você fala que a gente realmente terceirizou tudo, inclusive, né, coisas que a gente deveria fazer como pais em casa, e acaba se refletindo na escola. E aí a gente vê a coisa do jeito que está. Agora, eu reafirmo o que eu disse desde o começo, cara. Tudo passa por mudança e adaptabilidade, e é possível aprender, independente da forma, tá? Então, isso é só um momento, cara, que a gente está vivendo. Logo, logo, as coisas voltam ao normal. Logo, logo, está todo mundo na sala de aula de novo, está todo mundo se encontrando, se abraçando, voltou. E aí, cara, eu sempre penso numa coisa assim, né? Eu escuto muitos meus alunos falando, o presencial é muito melhor. Eu tenho um monte de aluno que se forma à distância no presencial. Principalmente ali na Unicid, cara, você vai ali agora, antigamente era só de sexta-feira que tinha um negócio forte ali fora. Agora é todo dia. É difícil competir com o que está acontecendo lá fora. O aluno não entender essa relação que a gente está falando, de tomar posse dessa relação, né, e se tornar ativo,
É muito mais legal estar lá no fluxo do que estar dentro da sala de aula. Então, é complicado isso. O cara se forma à distância no presencial. Porque é aquilo que eu sempre falo, Fábio. Um dia ele sai, um dia ele se forma. O grande problema é que tipo de profissional ele vai sair. Porque a faculdade hoje, ela não vai... O diploma, cara, é um papel. O diploma não te garante nada. E é o que eu falo para eles. Ainda tem uma coisa mais triste na história. Porque ainda tem gente que acredita que a hora que ele pegar aquele diploma, o problema dele está resolvido. E aí é a hora que eu falo para ele, a hora que você pegar esse diploma, você conseguiu apenas o mínimo que o mercado exige. Vão te cobrar muito mais coisas. Então, é complicado. As pessoas precisam entender essa relação de mudança e adaptabilidade. É lógico que eu estou trazendo isso, né, para os desafios da educação, e a gente está falando desse momento, porque é o que eu tenho dito praticamente todo dia. Não adianta reclamar, é o que tem para hoje. Um dia desses, um aluno falou assim para mim: eu vou trancar porque eu não escolhi estudar à distância, eu vou para outro lugar. Você vai para outro lugar para onde? E está assim em todos os lugares. Então, se você não entender que essa mudança, na verdade, é um processo temporário, logo, logo volta. Então, a gente tem que se adaptar. Ô, Fábio, na verdade, é assim, cara, desde que o mundo é mundo, a mudança existe, ela chega, ela se instala e quem tem que se adaptar é o ser humano. É assim que funciona. Não tem nada diferente. Não, claro, é claro que esse momento de agora, ele está deixando a gente mais sensível, porque está morrendo muita gente, né? Não é só uma mudança de comportamento, é uma mudança, infelizmente, baseada em mortes. Então, acho que isso deixa a gente bastante chateado e bastante sensível. Mas você tem razão, o mundo, eu recebi um texto hoje, desde 1900 bolinha, a gente passou por várias e várias mudanças. Então, você imagina, quem viveu lá, meus avós seu talvez, da galera que viveu a Segunda Guerra Mundial, imagina, muito pior do que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo, o mundo foi melhorando, as coisas foram acontecendo, e a gente está no momento dessa mudança mesmo, você tem toda a razão. Só está trazendo esses fatos para a gente fazer a reflexão. E talvez a reflexão é exatamente isso que você falou. As pessoas, o mundo está mudando, a educação vai mudar, e aí tem algumas pessoas escrevendo aqui, eu só fazendo meio que um resumo, acho que o Ion também falou. O que vai valer o que vai valer você ter um discernimento, você ter um rito, você ter como chama, você ter uma forma de estudar, de tempo, enfim, ter uma certa gestão de tempo. Tudo isso vai acontecer. Como é que isso vai se virar? A gente não sabe exatamente, acho que nem você como professor ainda sabe. Agora, uma coisa a gente sabe, quem vai sair melhor dessa história é quem soube aproveitar melhor, quem soube aproveitar o tempo, soube se encontrar nesse momento, sobre viver aquele período que você disse lá, que é um pouco do que a gente fala, o período de luto, né, no sentido de, pô, perdi alguma coisa, perdi o emprego, o que eu preciso fazer? Tem gente que perde o emprego e fica um tempão sofrendo com isso, né? E tem gente que no dia seguinte se recupera, né, digamos assim. Então você tem toda a razão. Eu acho que assim, se eu puder falar para os alunos aí, os seus alunos em especial, inclusive você fez uma promessa aqui, você tem que pagar. Já tem 150 pessoas aqui na sua live, você vai ter que pagar por causa do livro depois. Mas... Não, cara, eu ia até mostrar o livro aqui, mas você me boicotou, né? Você me colocou no escuro, mas promessa é dívida. Você Não, foi depois vê o o que Ion. você vai fazer para sortear aí um livro meu, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, que é um livro que foi lançado em 2018. E aí, se for alguém da minha rede, fica mais fácil, porque só faz contato comigo, você se vira para sortear. E se for alguém que não é da minha rede, depois você põe em contato comigo. E eu vou fazer uma coisa que a gente não combinou, Fábio. Você sabe que eu estou lançando um livro novo que se chama Networking Construindo Histórias. Esse livro ele foi publicado agora em 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia. A gente tinha programado lançar ele depois do Carnaval, e aí eu acabei adoecendo e acabei ficando isolado por conta da possibilidade de ter adquirido Covid, enfim, a gente acabou não conseguindo lançar. Então, o livro ele já está à venda, já, mas ele ainda não foi lançado. Networking, Construindo Histórias, e eu vou sortear um também. Você pode sortear um desse novo aí, que nem foi lançado ainda, tá bom? Então são 2 livros.
Dois livros. Um, que é o que não foi lançado ainda, que é o mais novo, Networking Construindo História, e o outro, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, que foi lançado em 2018. Muito bem. Tem um outro tema aqui que alguém escreveu, acho que foi a Eliane, falou sobre disciplina. Disciplina no sentido das pessoas terem... eu acho que esse é o grande momento, né? E aí, de novo, né? A gente está vivendo isso nas empresas, quem está trabalhando em home office sabe disso, quem está trabalhando em casa, está trabalhando com os filhos em casa sabe disso, e a educação é a mesma história. A gente precisa ter, nesse momento, disciplina. Não é fácil, óbvio que não é fácil, mas é disciplina para aprender, para estudar, para aproveitar tudo o que está acontecendo. Se a gente pode dizer que tem uma vantagem, entre aspas, desse momento, é porque a gente tem uma série de cursos, cursos que eram caríssimos aí que a galera para pagar para fazer. Hoje em dia está saindo vários. SPM, que é uma escola de marketing, né, que é da minha área, disponibilizou vários cursos gratuitos. A Casa do Saber, que tem sempre temas muito legais, a parte mais de psicologia, sociologia, todo dia está fazendo uma live falando sobre vários temas bacanas. O professor Cortella, o Karnal, essa galera toda está sempre fazendo conversas aí com o pessoal. Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar esse momento, né? Não só no sentido da educação formal, mas no sentido de conhecimento. De novo, é disciplina, porque não é fácil a gente se organizar, e eu sempre falo essa frase aqui nas nossas conversas: a gente não está em home office, a gente está confinado. Essa é uma outra diferente. Uma coisa é você estar em home office trabalhando, fazendo as coisas, indo, saindo, eventualmente almoçando fora, tal. Não, a gente está confinado, né? A grande maioria da população, grande maioria não, mas enfim, uma boa parte da população está confinada. Então isso é diferente. Então acho que é bem oportuno esse comentário acho que foi da Eliane Mendes, falando sobre disciplina. Disciplina para a educação, né, Paulo? Se a gente não tiver disciplina nesse momento para aprender, para estudar, para se ressignificar, não vai adiantar nada também, né? Quando você fala em disciplina, eu penso em disciplina, cara, num sentido bastante amplo. Porque a galera tem essa falsa ilusão, né, que estudar à distância é mais fácil. Mas, assim, a disciplina, eu vejo que ela é importante, independente do método que você escolhe para aprender. Você também precisa de disciplina no presencial. Eu tenho visto cada vez mais o pessoal chegando, cada vez mais jovem no ensino superior. E o pessoal chega no ensino superior, né, com uma ideia muito errada do que é o ensino superior. Na nossa época, você fazia uma faculdade qualquer, você cursava geografia, entregava lá o diploma, era até promovido, se duvidar. Hoje não, cara. Hoje você vai para a faculdade, você precisa entender uma coisa que eu falo sempre para eles. Você vai ter aí, ao longo dos 2, 3, 4, 5 anos que você vai ficar dentro de uma universidade, você vai ter um monte de informação. Cara, é informação o dia inteiro, a gente passando informação. É professor falando, é slide, enfim, é internet, é um monte de informação. Informação não serve para nada no mundo real. Se você não conseguir transformar esse monte de informação em conhecimento, vai chegar um dia lá fora que você vai precisar disso, você vai buscar no seu HD e não acha, porque é só uma informação. Tem uma disciplina em RH, e tem uma galera de RH aqui que eu vi, que pode até me ajudar aqui nesse raciocínio, que é administração de cargos e salários. Cara, cargos e salários é uma das matérias que mais o pessoal de RH sofre. E nem é tão complicado assim. Porque o pessoal, eles pegam aquela ideia sabe aquela coisa da decoreba, que a gente aprendeu assim, Fábio. A gente aprendeu na base da decoreba. Só que quando você vai para exatas, se você não entende a lógica, a coisa em algum momento se perde. Sabe aquela coisa do aluno olhar e falar assim, pô, você ensinou de um jeito, na prova você deu de outro. E aí eu falo para eles, você sabe quanto que é 2 mais 4? 2 mais 4 é 6. E 4 mais 2? Também é 6. Ou seja, eu só inverti. E você entende essa lógica, é sinal que aquilo não é mais uma informação. Aquilo virou conhecimento. E esse é o grande desafio da educação.
fazer com que as informações, os dados, se transformem em conhecimento. Quando o aluno consegue fazer isso, ele percebe que valeu a pena. Quando ele não consegue enxergar esse tipo de coisa. Eu tenho situações, né, porque é muito louco essa coisa de sala de aula. Eu nunca pensei na minha vida em ser professor. Pô, a gente estava bem lá no RH, cuidando da nossa vida, né, sofrendo lá com a nossa rotina de trabalho. E um dia surgiu a oportunidade, eu comecei a dar aula. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas é engraçado como algumas pessoas entendem isso e acabam pegando e acabam fazendo a diferença. Só que é a minoria. Então, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho. Eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, Fábio, meu papel aqui é fazer você sair pensando. Se eu conseguir fazer você sair pensando, eu acho que eu atingi o meu objetivo. Talvez esse seja também um desafio da educação, porque da mesma forma que o aluno enxerga o ensino da forma tradicional que a gente viveu lá na década de 70 e 80, o professor também. Cara, tem professor que pega um slide, ele projeta lá na lousa, ou ele projeta lá na parede, sabe? O mesmo slide que ele usava em 2010. Então, isso também precisa ser repensado. E aí é que eu falo, né, da questão do aluno ter a ferramenta e de ser muito cômodo para ele. E ele, às vezes, não se importa e ele não questiona. Porque hoje eu olho para trás, eu fico imaginando quando eu fiz faculdade, né, eu voltar para o banco de uma faculdade hoje, eu vou ser muito chato. Porque hoje eu entendo essa coisa da importância de transformar essas informações em conhecimento. Eu vou ser muito chato. Se eu quero projetar um negócio lá de 2010, eu vou questionar. Né? Mas os alunos, infelizmente, são poucos que entendem isso. Quem entende consegue lidar bem. Deixa eu te contar um caso rapidinho. Uma vez me colocaram para dar gestão de pessoas numa turma de gestão da qualidade. E normalmente, quando a gente vai falar de gestão de pessoas, em áreas que não são de recursos humanos ou de administração, o pessoal nunca vê com bons olhos, porque o pessoal acha que isso é obrigação do RH. Quem tem que cuidar das pessoas é o RH. Tá, tudo bem, a gente pode até discutir isso, mas quem tem que fazer a gestão é o gestor. E o RH tem as ferramentas. Então, por isso que o pessoal da qualidade tem que falar sobre isso. E aí, passou um tempo, um dia, uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, você falou alguma coisa aí que me fez pensar e eu estou saindo do meu emprego. Eu falei, como assim você está saindo do seu emprego? Você falou alguma coisa que me fez pensar e eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é sair de onde eu estou e ir para um lugar onde eu gosto. E aí, só para encurtar a história, né? Hoje, ela não trabalhava na área da qualidade, mas fazia o curso de qualidade, que era o que ela gostava. Hoje ela é supervisora de uma dessas... uma revenda de carro japonesa, eu não sei qual. Enfim, uma dessas. Então, você começa a ver, cara, que a gente tem muitos desafios como docente. Um deles, talvez, seja esse, né? De mostrar para eles que a coisa mudou. Hoje eles precisam fazer diferente. A relação ensino-aprendizagem hoje já mudou. Hoje, quando a gente fala aí, que nem, não sei se foi a Ana Paula que falou, de ser protagonista, o aluno, infelizmente, a grande maioria dele, ele não quer ser protagonista ainda. Ele ainda não entendeu essa necessidade. A gente ainda está caminhando. Isso não importa, Fábio, se é lá no presencial, se é semi-presencial, não importa. Né? É óbvio que esse momento, e aí voltando ao que foi falado também, né, de disciplina, me fez, por exemplo, repensar um monte de coisas que eu, até então, não me preocupava. Eu nunca tive muita disciplina para trabalhar em casa. Né? Porque para mim era muito mais fácil. Eu vou para a sala de aula, né? Eu sempre falava para eles, isso aqui não é trabalho, isso aqui é um prazer. Trocar conhecimento com você em sala de aula é um prazer. Hoje eu tenho que gravar vídeo, hoje eu tenho que ficar editando aula, eu tenho que ficar pensando um monte de coisa. Então, tem isso também, disciplina. Ou seja, Fábio, se você for pensar, cara, tudo isso está conectado. Tudo isso está junto e misturado. Não tenha dúvida. Eu acho que você fez
comentário muito oportuno. Essa reflexão é tanto para o aluno quanto para o professor. Está perfeito. Quando você fala essa questão das pessoas de ter mais, digamos assim, mais seguro fazer EAD ou presencial, é a mesma coisa que acontece nas empresas. Porque quando eu estou na empresa, quando eu vou fisicamente na empresa, quando eu estou trabalhando lá, tem todo um sistema que me ampara, né? Tem toda uma estrutura que me ampara. E vamos ser sinceros, quantas e quantas vezes você foi trabalhar, ou você foi até a empresa, e efetivamente você não produziu, você não foi naquele dia útil, por N fatores, sem entrar no detalhe. A partir do momento que você fica em casa, trabalhando de casa, a sua efetividade tem que ser muito maior. Você até pode dar uma paradinha ali, tomar um café, mas você tem que ser muito maior. Fazendo uma comparação, é o que acontece em relação à educação. Quando você está dentro da sala de aula, o movimento todo, os alunos, a escola, o professor, tudo isso meio que te leva, né, te ajuda nesse processo. Quando você está sozinho aqui, recebendo as informações e todo o conhecimento, você tem que ser muito mais protagonista, né? A sua preocupação de atenção é muito maior, você tá perfeito. Ô Paulo, só queria falar contigo... A gente vai terminar, só quero te falar uma coisa. É isso aí. Fecha aí, por favor. Rapidinho. Uma coisa que me ocorreu agora, Fábio. Esse momento vai fazer muitas instituições repensarem, até na questão de custo. Até a questão de custo vai ser repensada, porque muitas vão chegar à conclusão que eu não preciso ter um modelo totalmente presencial ou totalmente à distância. Eu posso ter um modelo híbrido, posso ter um modelo aí, né, onde eu vou mesclando. Até o custo vai entrar nessa brincadeira. Mas como está fechado, isso dá para a gente ficar mais uma semana sem eu falando, sem ninguém me ver, hein? Não, eu diria que o custo que você falou, isso serve para a escola, serve para várias empresas que já estão pensando nisso. Algumas atividades eu acho que estão, com certeza, você não tenho dúvida disso. E algumas atividades as pessoas estão sendo mais efetivas, porque o cara estava lá. E vamos ser sinceros, tem muita gente que só ia ao trabalho, a gente viveu isso, o cara vai no trabalho, vai no escritório, senta na mesa, fica 8 horas sentado naquela mesa fazendo trabalho e volta para casa. Isso ele poderia ter feito na casa dele tranquilamente. Enfim, esse também acho que não significa nada, cara. Não significa nada. Cara. É resultado. Se você não tem resultado, você está fora. Simplesmente, é exatamente isso. Paulão, queria agradecer, para não ficar chato, para não parecer aquela coisa de música que termina no meio do caminho, queria te agradecer. Eu não sei de verdade o que aconteceu, peço desculpa pro pessoal que você não apareceu, só que como é prometido, tem 190, caraca, 190 pessoas aqui acompanhando a live, parabéns. Que legal, cara, obrigado por galera. Provavelmente é todo mundo lá de Suzano que está aí te acompanhando, te prestigiando, né? Tem uma confusão, tem uma galera da ZL aí também. Não, tudo bem, da ZL, Suzano, São Bernardo, tem uma galera aí, Eliane Mendes, o Ion, Ana Paula, obrigado pelas perguntas, o Caio, que é meu amigo também, está aqui acompanhando, vimos o pessoal entrando aqui, a Karen, Santiago, te mandou uma... Santiago é de Suzano, minha aluna. O Danilo é seu primo, né? O Emerson é meu primo, o Danilo é meu aluno também. O Danilo é puxa-saco, estou mandando um monte de coisa aqui para você. Meu parceiro, a gente combinou antes. O Patrão, o Jorge Patrão está aqui, o Jorge Patrão lá de Campinas está aqui, o Emerson Soares está de Valinhos, que beleza, tem uma galera bacana aqui, tem muita gente acompanhando aqui, o nosso pessoal da Unicid. Paulo, obrigado por essa conversa. Vamos tentar marcar uma outra com mais tempo e também que a gente possa se ver aqui, a galera possa ver a gente. Esse material vai ficar disponível e amanhã a gente conversa para verificar, eu vou sortear as pessoas. Falta aqui 20 segundos. Obrigado, pessoal. E amanhã a gente vai receber... Com Deus, Fabião, se vira para sortear os 2 livros. Um abraço. Galera, pode deixar. Obrigado. Fiquem com Deus. E amanhã a gente vai receber a Paula. Hoje é Paulo e amanhã é Paula para falar sobre saúde mental, que eu acho que é um tema bastante legal, bastante oportuno nesse momento. Fiquem com Deus e, se possível, fiquem em casa. Abraço para todo mundo. Abraço, gente. Tchau.